Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Seja bem-vindo, inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like e me ajuda a levar esse Evangelho da Graça a mais pessoas que verdadeiramente, soberanamente foi escolhida para ouvir. Amém? A palavra de hoje é: a quem hei de glorificar? Quem hei de honrar? Fazer a minha vontade ou a vontade do Senhor? Amém? Aborrecer a mim mesmo ou agradar a mim mesmo? Eu acho que você tinha que questionar isso no seu dia a dia, nas suas escolhas. Amém? A palavra do Senhor, ela começa lá no livro de João 12, 27. Era um momento de festividade para Israel e tinha muitas pessoas naqueles dias. O dia do Pentecoste ou, Páscoa do Senhor. E Jesus assim falou assim: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? O que hei de fazer? O que eu devo fazer? Peço para Deus me salvar dessa hora? Não, eu não vou pedir para Ele me salvar dessa hora, pelo contrário, para esse momento que eu existo. Você sabia que tanto o riso como a dor, tanto a honra como a desonra, tanto o aplauso como a crítica, você existe para isso? Soberanamente você existe para isso, desde que você é um escolhido de Deus, que é uma pessoa aliançada com Deus. Se você não procurar, porque tem pessoas que provocam as coisas, se você não fabricar uma cruz para você, o que acontece para você é para esse momento que você existe. Mas por que eu existo? Por que Jesus falou? É para essa hora que eu vivo, para essa hora que eu existo. O bem e o mal é para você glorificar a Deus. O choro e o riso é para você glorificar a Deus. Aplausos e críticas e vaia é para você glorificar a Deus. Prosperidade e escassez é para você glorificar a Deus. Está entendendo? Muitas situações, nós como cristãos, nós queremos que Deus nos salve, nos poupe. Oh, Senhor, me ajuda, me cura, Senhor, me livra disso. Não, existe um tempo correto. Deus é um Deus que não aceita que você pule etapas. Deus só aprova aprovado. Amém? O livro de Zacarias, o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 13, está dizendo assim: olha, as vossas palavras têm sido muito dura para mim ouvir. Ô pastor, qual é a palavra dura que eu falo para Deus? Não aguento mais, está difícil, eu vou explodir, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, eu nunca saio dessa prova, é difícil ser crente, as pessoas que não são crentes vivem um vidão. Deixa eu te falar uma coisa, essa frase Deus me deu: se existe um inferno para você aqui, mas quando você fechar teus olhos, com aquela linda sensação que você combateu o seu bom combate, você completou a sua carreira, você guardou sua fé, eis o céu. Mas o ímpio, a qual as pessoas desejam inveja, o céu deles é aqui. Ele faz o que querem aqui, mas o inferno deles virá-se. Então, um resumo: se você tiver um céu, é aqui. Mas se o ímpio, o pecador, se o pagão, se o soberbo tiver um céu, é aqui. Mas se eu tiver um inferno, é aqui. Porque todas as vezes que eu faço a minha vontade, eu tenho um céu. Mas todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, teoricamente eu encontro o inferno. É o inferno da minha carne. Eu vou torturar a minha carne. Amém? É por isso que ele falou: eu vou pedir para Deus me poupar dessa hora? Não, é exatamente para essa hora que eu vivo. Às vezes você murmura, às vezes você reclama, mas soberanamente aquilo aconteceu para você glorificar o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio 33, 25: seja de bronze e de ferro os seus ferrolhos. Ou seja, você é protegido, você é guardado, você é assegurado em Deus. E ele diz assim: olha, conforme os seus dias, assim será a sua força. Tem tradução que diz assim: conforme os seus dias, assim será a sua paz. Ou seja, você vai ter força, tanto para o choro como para o riso, você vai ter força. Tanto para a prosperidade, para a escassez, tu terás força.
Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade você deve gozar o bem, mas no dia da escassez. Entenda, irmão, que Deus fez um como o outro. Está entendendo? Então, não agrade você. Não agrade você. Agrade a Deus. O discípulo falou: mestre, coma. Isso está no livro de João 4,31 a seguir. Que diz assim: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Os discípulos questionam: será que alguém trouxe comida para ele? Ele falou: não, a minha comida é essa, fazer a vontade de Deus e realizar as suas obras. Quando você faz a vontade de Deus, você fica bem, você fica ousado. Quando você faz a vontade de Deus, você tem outra visão. É real, irmão, porque o Isaías diz assim: os seus caminhos não é os meus caminhos, e seus pensamentos não é os meus pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos é mais alto que os vossos pensamentos. Ou seja, quando é que os meus caminhos são os mesmos caminhos do Senhor? Quando é que os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor? Quando eu faço a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu entro no tempo de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu entro no eterno. A Bíblia diz que nós não devemos atentar para aquilo que vemos, para aquilo que sofremos, passamos, pelos ventos, pelas nuvens. Mas devemos atentar para as coisas que não vemos, porque aquilo que vemos é um temporal. Ei, é só um tempo que você está passando. Mas aquilo que você não vê, aleluia, é eterno. Quando você entra nesse lugar de fazer a vontade de Deus, você entra no eterno, no tempo de Deus, no domínio de Deus, na vontade de Deus. Deus te assume. Aconteça o que acontecer, Deus te assume soberanamente. O que acontecer na sua vida, Deus te assume. No livro de Isaías 37, Ezequias diz assim: olha, foi para o meu bem que me aconteceu um terrível mal. Ei, o que está vindo na sua vida é para o bem. Não é para o mal. Não é para o mal. Amém? Então assim, olha, as armas da sua milícia não são carnais, mas são espirituais. E poderosas em Deus para destruir todo sofisma, toda altivez, todo pensamento que levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas pessoas são tentadas a usar as armas humanas, naturais, transitórias e passageiras. Não, se você escolher de Deus, você é um chamado de Deus. As armas que você tem é jejum. As armas que você tem é louvor. As armas que você tem é glorificação a Deus. As armas que você tem é submissão a Deus. As armas que você tem é louvar a Deus. As armas que você tem é meditar na palavra de Deus. Você lembra quando Jesus estava no jardim e prenderam ele? Você lembra? Lembra o que fez Pedro? Pedro arranca da espada e corta a orelha de Malco. E Jesus falou assim: guarda a espada, Pedro. Pedro representa nós que de tanta angústia e tanta ansiedade, nós queremos agir da nossa força, usar as armas humanas, os direitos humanos. Ele fala: quem usa a espada, morrerás pela espada. Pedro, acaso, Pedro, estou falando com você agora, acaso, Pedro, eu não tomaria o meu cálice só? Ei, o que você tem que passar, você vai passar em Deus, é só. Amém? A Bíblia diz no livro de Jó 23, do 13 ao 14, olha, quem pode persuadir se Deus resolver alguma coisa? Quem pode persuadir o contrário? Amém? Aquilo que Deus determina na vida do homem, isso Ele fará. Queira você sim ou não, entendendo você sim ou não. Então, por favor, glorifica Deus nisso. Não pede para Deus te poupar, pede para Deus te dar graça para você passar, porque Pedro estava todo empolgado na sua carne, no seu sentimentalismo. Ele falou: Senhor, contigo eu estou pronto para ir até a morte. E Jesus falou: não, Pedro, tu não irás. Satanás me pediu para te peneirar, Pedro. Como peneira um trigo na peneira, e eu roguei ao Pai que tivesse misericórdia de ti. Outras palavras, Jesus podia intervir para que Pedro não fosse provado, mas Jesus não interveio. Jesus pediu que Deus desse graça para Pedro glorificar o nome do Senhor. Quando você reclama pedindo para Deus te ajudar, Ele não vai te poupar, Ele vai dar graça para que você possa. Ele vai dar graça para você glorificar o nome dele, amém? Olha,
de todo o meu coração assim. Essa palavra é uma palavra que você tem que refletir. Você não é vítima, você é filho. Você, e outra coisa, o livro de Malaquias, do capítulo 3, 16 a seguir, do 15 a 16, diz assim, olha, não murmure, continua, sabe por quê? Porque o Senhor te ouve sim. O Senhor vê as suas ações, o Senhor vê o seu esforço, o Senhor vê a sua renúncia. O Senhor vê que você não glorifica a ti, mas glorifica a Ele. E diante dele há um mural. Diante dele há um mural que Ele vai escrevendo tudo que você faz para honrar Ele. Então, portanto, pensa com carinho nessa palavra. Olha, soberanamente as coisas estão acontecendo para que você glorifique a Deus. Olha, o choro e o riso acontece, você vive para essa hora. Às vezes você acorda e você pensa que vai estar tudo bem, que as coisas vão fluir, vai acontecer, e acontece tudo o contrário daquilo que você pensa. Olha, é para essa hora que você existe. Você existe para glorificar o nome do Senhor. Amém? Olha, que Deus te abençoe muitíssimo. Valeu?